queridos. Estamos de volta aqui na meditação sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de começar uma nova lista de mensagens, uma nova playlist de mensagens, que vai tratar sobre relacionamentos humanos, que tem uma importância fundamental para Deus. E o título dessa mensagem que nós vamos trazer hoje para os irmãos é Relacionamentos Perigosos, parte 1, porque é um assunto muito vasto, muito complexo e que não pode ser tratado de um único encontro, né? Mas hoje nós vamos chamar a atenção sobre coisas que são muito importantes, que afetam a vida de muitos cristãos, que trazem dor, sofrimento, e que a palavra de Deus venha trazer conforto, venha trazer iluminação, venha permitir que o Espírito Santo nos trabalhe e que a gente possa ir crescendo cada vez mais, se aproximando do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, eu vou ler apenas um verso, eu vou depois contar o contexto dessa história, mas vamos ler só um verso aqui. Gênesis 25, verso 28, diz assim: os meninos cresceram. Não, estamos falando aqui de Esaú e Jacó, né? De dois gêmeos que nasceram de Rebeca, do seu pai Isaque. Isaque, verso 28, Isaque preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Agora, passe um pouquinho, olha o que essa preferência de um filho em relação ao outro vai causando, né? E vamos ver aqui no capítulo 27, no verso 41, fala assim: quando Isaque profere as bênçãos finais sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Esaú, aconteceu o seguinte: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Então, queridos, nessa primeira série, nessa primeira mensagem da série sobre relacionamentos, vem a nós um mandamento fundamental, que resume toda a lei de Deus. Jesus falou que o primeiro mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo entendimento. Esse é o principal mandamento da lei de Deus. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. O grande problema, irmãos, é que para eu amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que ter um conjunto de emoções, uma psique, que faça que eu tenha uma autoestima que eu me ame, para que eu tenha condições de amar o meu próximo. E nós temos falado que a queda do ser humano, que é mostrada no capítulo 3 de Gênesis, ela trouxe deformações na alma humana, deformações no psique humano. O pecado entrou no coração humano e o pecado tem esse poder de destruir os relacionamentos. E esses relacionamentos, quando são destrutivos, eles causam muitos sofrimentos em nós. Muitas vezes esse sofrimento vem da educação que nós recebemos dos nossos pais, desde a nossa tenra infância. Desde o início da nossa vida, no nosso lar, dentro da proteção dos nossos pais. E essa educação vai ter um fator primordial, porque se ela for correta, se ela for alinhada com a palavra de Deus, ela vai fazer que nós sejamos adultos equilibrados, saudáveis no nosso emocional. Mas se não for, e infelizmente em muitos casos não é, ela pode nos tornar pessoas neuróticas, doentes na nossa alma, e esses conflitos podem crescer dentro do nosso coração, como essa história que nós estamos lendo aqui, e passar de pai para filho, de geração para geração,
atravessando, criando um rastro de dor, um rastro de rancor, um rastro de ódio, de destruição. Isso não é novo. Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o grande cientista da alma humana no século XIX, ele afirmava que grande parte das doenças psicossomáticas que o ser humano sofre, muitas delas advêm das relações doentias que tiveram com seus pais. E a Bíblia é repleta de casos assim. A Bíblia não esconde esses casos. Desde Gênesis, ela vai mostrando para nós o efeito devastador que causados por pais que tinham preferências por um filho em relação ao outro. Aqui nós estamos vendo o relacionamento de Isaac e Rebeca e seus dois filhos, Esaú e Jacó. Mas, ou pais que lançavam maldições sobre os seus filhos, ou pais que eram omissos no relacionamento com seus filhos. Então nós vamos vendo tragédias familiares que vão atravessando gerações. Você vê no caso de Noé e seu filho Cão, o Cã, né? Que vê seu pai nu, embriagado, e Noé lança uma maldição sobre aquela linhagem que vai perdurar até os dias de hoje. Nós vemos a preferência de Jacó, um desses filhos de Rebeca, quando ele tem 12 filhos, ele vai mostrar uma queda, digamos assim, uma afeição muito maior pelo seu filho José. E isso vai provocar um ódio entre os irmãos, que vai trazer uma história de escravidão, uma história de prisão, uma história de morte. Nós vemos a história do rei Davi com seu filho Absalão. Uma omissão de Davi em educar, em se aproximar, em abraçar, vai gerando conflitos que trouxeram mortes naquela família. Até a família do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia fala nos Evangelhos que os seus irmãos não aceitaram o ministério de Jesus. Inclusive, a sua própria mãe estava junto. Eles chegaram a um ponto que eles achavam que ele estava fora de si e queriam deter o ministério de Jesus. Então, reparem, irmãos, isso é um fato que acontece nas relações humanas. Acontece nos lares humanos, acontece dentro dos lares cristãos. E hoje eu quero enfatizar, pegar essa história de Rebeca, da Rebeca mãe, né, para mostrar que muitas vezes pessoas são submetidas a verdadeiros massacres emocionais desde a sua infância. E de pais que eram adoecidos, pais que não tinham discernimento, que vão acabar deixando dor, cicatrizes e sofrimento. E mesmo que essas pessoas venham um dia a entregar a vida a Jesus Cristo, mesmo ela passando por isso, as marcas desse relacionamento com seus pais, relacionamentos que não foram corretos, podem destruir lares cristãos, irmãos. Isso é uma coisa muito comum. Não estou falando a nada excepcional. Nós temos a graça de Deus na presença do Espírito Santo, né? Quando nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro dos nossos corações e o Espírito Santo é conhecido como consolador, como conselheiro, como aquele que vem em nosso socorro. Mas reparem, a obra que o Espírito Santo tem que fazer em mim e em você é uma obra gigantesca, irmãos. Porque muitas vezes nós passamos por situações que, como é que eu posso dizer para você? O passado doloroso faz que muitas vezes a gente traga grandes dificuldades para essa obra do Espírito Santo em nos tornar adultos saudáveis, à imagem do seu Filho, similar a Jesus Cristo. Nós sofremos abusos emocionais, físicos, que deixam muitas vezes, abusos que muitas vezes de pessoas que deveriam nos proteger na nossa infância, não é? E que muitas vezes os demônios usaram essas pessoas para nos machucar. E isso pode ser replicado quando nós nos tornamos adultos, pais, nós podemos repetir essa conduta sobre os filhos e muitas vezes machucar as pessoas que nós amamos. Isso é muito sério, irmãos. Então essa mensagem
que o Espírito Santo está trazendo para mim, para você, para todos nós, que estamos compartilhando aqui no vídeo, essa primeira série de mensagens, eu queria abordar o relacionamento materno, a figura da mãe, né? A mãe é o esteio do lar. A mãe infelizmente, em alguns casos, ao invés de ser aquele amor saudável de uma mãe para o filho, muitas vezes pode ser uma fonte de relacionamentos perigosos, né? Porque o amor de mãe é o amor mais sublime que existe. O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, um amor desinteressado, é um amor doador. E Deus, e é tão importante o amor da mãe pelo filho, que o próprio Deus, ao encarnar na pessoa de Jesus Cristo, ele escolheu uma mãe específica. O anjo Gabriel foi enviado a Maria porque ela foi a escolhida por Deus, porque Deus viu em Maria todos os requisitos para que Jesus crescesse um adulto saudável. Então, primeiro ele escolheu a mãe, depois que o anjo foi lá falar com José, que seria o futuro pai adotivo de Jesus, né? Para que ele se casasse com Maria, que a gravidez de Maria era uma gravidez santa, uma gravidez com que o ente santo que estava nascendo no ventre foi concebido pelo Espírito Santo. Quer dizer, todo o cuidado do próprio Deus na escolha da mãe. Mas muitas vezes, queridos, nós, infelizmente, né, nascemos em lares onde já tem mães que já têm toda uma bagagem de sofrimento, de dor, e que muitas vezes elas não conseguem evitar de passar isso para os filhos. Mães doentes emocionalmente, elas vão causar efeitos devastadores nos lares. Porque no coração humano, somente no coração de um cristão, né, a imagem da mãe é uma imagem sagrada. É uma imagem da Ave Maria, não é? Pensando assim em termos católicos, né, que independente se você seja católico ou evangélico, ou espírita, enfim, não importa a religião, mas a imagem da mãe, ela sempre remete para algo sagrado. E quando muitas vezes essa imagem sagrada não se reflete num relacionamento sadio, e sim num relacionamento doentio, é devastador. É devastador. É o que nós estamos vendo nessa história aqui de Rebeca, que tinha no seu ventre 2 gêmeos, Esaú e Jacó, 2 crianças. E nós vamos ver, nós acabamos de ler um versículo que houve uma preferência, né, dos pais em relação a um filho em detrimento do outro. Isaac gostava mais de Esaú, porque era caçador, era um homem viril, era um caça que fazia caça e trazia para o seu pai, preparava um guisado maravilhoso. Enfim, havia uma relação muito próxima de Isaac, o pai, com Esaú, que não era tão grande com relação ao seu irmão gêmeo Jacó. E com Rebeca era o contrário. Rebeca tinha mais afeição a Jacó do que a Esaú. Jacó era um rapaz mais calmo, mais quieto, era um pastor de ovelhas. Só que isso foi se agravando à medida que Isaac foi envelhecendo, foi se aproximando o dia da sua morte, e havia uma, digamos assim, uma tradição da bênção paterna sobre os filhos antes da morte do pai. Então Isaac estava se aproximando e já queria dar essa bênção para o seu filho primogênito. Rebeca, sabendo disso, arma um estratagema, arma uma verdadeira cilada e engana Isaac, leva Jacó a enganar Isaac e a enganar seu irmão Esaú para receber essa bênção do pai. Enfim, criou uma verdadeira bomba relógio que já vinha desde o nascimento, que vai explodir e vai trazer um cenário de dor, de destruição, que vai atravessar séculos, com mortes, com violência, com tudo que a gente possa imaginar. Essa rivalidade foi crescendo, até que nós vemos, quando Esaú se dá conta que a bênção do seu pai foi, permite usar, entre aspas, roubada por Jacó,
usurpada pelo Jacó, ele fica com ódio mortal e jura de matar o irmão. O que acontece? O irmão foge da sua presença e vão ficar 21 anos sem se ver. Jacó não vai ver a morte do pai, Jacó não vai ver a morte da mãe, vai para uma terra estranha, vai constituir famílias lá, e ficaram 21 anos sem se ver. Por quê? Por causa do amor doentio de Rebeca. Pela preferência que Rebeca tinha em relação de um filho em relação ao outro. Que despertou ódio, que despertou dor. Irmãos, quando a gente lê essa história que está no Gênesis e todas as histórias bíblicas, nós vemos que Deus interfere. A graça de Deus está sempre presente, está sempre interferindo para evitar que as escolhas humanas não causem mais destruição, mais dor. Mas Deus respeita as nossas escolhas. E muitas vezes nós vamos colher o sofrimento dessas escolhas. De um relacionamento dentro do lar doentio. Repara, por isso que acho que o primeiro mandamento, quando Deus criou o ser humano, né, Adão e Eva, o primeiro mandamento que ele falou foi: deixará o homem seu pai e sua mãe, tomará a sua mulher e serão uma só carne. O que Deus estava querendo falar aí? Os filhos têm um tempo que eles devem morar com os pais, mas esse tempo não é um tempo que pode ser prolongado. Eles devem buscar a independência dos pais. Os filhos são como flechas que os pais lançam para a vida, né? Para seguirem a sua vida, formarem suas famílias, avançarem nas vidas. E também Deus deu um outro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que sejam prósperos. Os dois mandamentos caminham juntos, irmãos. E são perfeitamente conviventes. E são perfeitamente viscerais em si, e são perfeitamente passíveis de conviver um com o outro. Eu posso manter uma independência dos meus pais, viver longe dos meus pais, constituir minha família e continuar honrando meus pais. Andam juntas. Independência e honra andam juntas. Mas, muitas vezes, um amor doentio, nos casos particulares nós estamos falando de Rebeca, como símbolo de uma mãe que teve um amor doentio de um filho em relação ao outro, trouxe milhares de anos de dor e de morte. Só para vocês terem uma ideia. Esaú, Jacó, de Jacó vai sair os 12 patriarcas, que vão formar a nação de Israel, que vai ficar 400 anos de escravo no Egito, até que Deus levanta Moisés, né, como o libertador, tira aqueles 6 milhões de descendentes de Jacó, né, ou os descendentes de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então eles vão atravessando o deserto em direção à terra prometida, e quando eles vão se aproximando das terras de Edom. Edom são os filhos de Esaú, parentes de Jacó. Então eles eram parentes entre si. Moisés procura os líderes de Edom e fala: peço permissão para nós passarmos por dentro do seu território em direção a Canaã. Não vamos pegar nada, não vamos pegar nada de vocês, simplesmente deixa a gente passar para a gente ganhar tempo nessa caminhada. Edom falou: não, aqui você não entra. Se vocês entrarem aqui, nós vamos atacar vocês. Então eles são obrigados a dar uma volta muito maior pelo deserto. Por quê? Por causa da inimizade que existia lá atrás, causada por Rebeca, entre Esaú e Jacó. E se você for lendo o livro de Juízes, os livros dos reis, as crônicas, né, que compõem o Antigo Testamento, você vai ver guerra constante entre os povos de Edom, entre os edomitas e entre os israelitas. Por causa de quê? Por causa de um relacionamento doentio da mãe dos patriarcas deles. E esse relacionamento vai se tornando tão crítico e doloroso que mais ou menos assim, 400 anos antes de Jesus nascer, nós temos a destruição de Judá, a completa destruição de Judá pelo imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor faz um cerco de Jerusalém tão terrível
Durou quase 2 anos esse cerco, onde não entrava comida, não entrava água, toda a cidade sitiada, a fome entrou ali dentro. A fome tão terrível que a Bíblia ali, Jeremias conta no livro de Lamentações, que as mães comeram os próprios filhos para não morrer de fome. Os cadáveres, olha o nível que chegou. E aquelas pessoas que conseguiram fugir desse cerco, os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, que conseguiram fugir, magérrimos, pele e osso, uma situação terrível, que conseguiram fugir das tropas de Nabucodonosor, dos babilônios, olha o que aconteceu. O povo de Edom estavam esperando por ele. E sabe quem relata isso para a gente? O profeta Obadias. Eu vou ler, que é apenas um capítulozinho, eu vou ler um trechinho do que Obadias conta dessa tragédia que foi o massacre que os filhos de Edom, os filhos de Esaú, fizeram sobre os filhos do seu irmão Jacó. Então, Obadias, de 8 a 15, né, um capítulo apenas, fala assim, ó, o Senhor viu isso, Deus viu a maldade que os descendentes de Esaú estavam fazendo com os descendentes de Jacó e faz uma declaração que o profeta fala aqui, ó. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por quê? Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão, Jacó. Olha o que Rebeca fez. Olha a consequência quase 2000 anos depois, irmãos. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Porque no dia que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, quer dizer, foram os babilônios, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, na hora que Nabucodonosor entra em Jerusalém e faz uma matança, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Você não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Você não deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. E ele continua, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Assim como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou vai cair sobre você. Olha, irmãos, quase 2000 anos depois, os filhos de Esaú entram na cidade e ajudam a matar os descendentes de Jacó. Os que conseguiam fugir para as encruzilhadas, eles estavam esperando lá para matar. Tudo isso causado por uma mãe doente que preferiu um filho em relação ao outro. Amados, infelizmente, queridos, esse amor doentio, essa mãe que é incapaz de amar os dois filhos, né, ao mesmo tempo, ela sempre vai trazer divisão. Ela sempre vai preferir um filho em relação ao outro. Ou porque aquele filho é mais bonito, ou porque aquele filho é mais inteligente, e o outro, que não é tão amado, passa a ser o bode expiatório da família. Qualquer desgraça que vem sobre a família, ela culpa aquele filho. Ela acusa aquele filho sobre qualquer fracasso. E ela só vai amar aquele outro filho, né, preferido dela enquanto ele atender seus interesses. Porque no dia que esses interesses e seus interesses forem confrontados, ele vai virar bode expiatório como o outro vira também. Porque é uma relação tóxica, é uma relação abusiva. E isso, eu estou falando de lares cristãos, irmãos. Eu não estou falando isso de pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Não, de lares cristãos. Eu tenho visto isso ao longo dos anos do meu pastorado. Eu tenho visto isso na minha família. Eu tenho visto isso em famílias de amigos. É algo muito comum.
E principalmente essa relação tóxica, ela é mais intensa com a filha mulher. Muitas vezes é mais intensa do que... Os dois podem sofrer. Tem filho homem que sofre, que nós vimos que Esaú sofreu. Mas com a filha mulher, parece que é mais... Como é que eu posso dizer para você? É mais intensa isso. Tem filhas que já são adultas, mulheres adultas, casadas, que se aproximam da sua mãe, elas sentem enjoo, sentem ansiedade. Quando vão visitar a mãe, sentem palpitação. E começam a se culpar por nutrir esses sentimentos que não em relação à sua mãe. Se acham pessoas horríveis porque a mãe faz aquelas maldades todas e elas não conseguem liberar perdão. E o pior disso tudo, irmão, desse comportamento doentio, é que muitas vezes as mães se nutrem disso. Elas gostam da infelicidade dos filhos. É um abuso psicológico e emocional. Irmãos, isso é muito comum. E o interessante é que tem um comportamento que é muito comum nesse tipo de mãe. É porque para os outros ela é muito sorridente, ela é muito prestativa, ela é muito espiritual, né? Ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher que fala muito de Jesus e que ela está pronta para ajudar. Mas muitas vezes ela não defende os seus filhos, não ama os seus filhos, porque ela sempre acha que os filhos dos outros são melhores que os filhos dela. A psicologia aborda esse caso com muita frequência, chamando essas mães de mães psicopatas, mães narcisistas. Enfim, não importa o nome, importa a dor causada, a dor que causou em Esaú e Jacó, que arrastou séculos e que trouxe morte e destruição, está presente muitas vezes dentro de lares cristãos. Tem mãe que compete com a filha. A filha adolescente que está ficando bonita, começa a namorar, ela sente ciúmes da filha. Ela quer sempre, como é que eu posso dizer, ela compete em termos de chamar a atenção do namorado da filha. Já vi isso acontecer tantas vezes, irmãos. Parece que dentro dela, ela não admite que ela está envelhecendo e que a filha está se tornando uma mulher bonita. Eu me lembro de um filme que eu assisti, que eu era solteiro quando eu vi esse filme, um filme muito antigo. Era sobre a vida de uma atriz de cinema, Frances Farmer. Você acha no YouTube, Frances Farmer, que foi uma atriz muito linda do cinema americano, nas décadas de 40 e 50. E quem fez o filme sobre a vida dela foi uma atriz americana que ganhou o Oscar com esse filme, a Jessica Lange, que nunca mais ouvi filme dela. Mas esse filme mostrava uma relação tóxica, abusiva da mãe em relação a Frances Farmer. Ela tinha ciúme, ela tinha inveja da filha, do sucesso da filha. Então ela, para os outros, ela posava como aquela mãe piedosa, aquela mãe que ia aos cultos na igreja, aquela mãe que ajudava os pobres, mas ela destruiu a vida da filha, com fofocas, com intrigas, e ela foi levando a filha a ficar num estado de doença mental tão grande, irmãos. Isso é uma história real, que ela acabou convencendo os médicos que a filha precisava ser internada. Ela interna a filha no hospital psiquiátrico. A filha vai ser violentada nesse hospital várias e várias vezes. Vai adquirir o vício do álcool. E a mãe convence os médicos a fazer uma lobotomia nela. Ela vira um vegetal até os últimos dias da vida, por causa de um amor doentio e destruidor de uma mãe. O sucesso da beleza, o sucesso da carreira incomodava ela e ela simplesmente destruiu. Irmãos, esses relacionamentos acontecem, irmãos. A Bíblia mostra isso pra gente. Isso acontece em muitos lares. Esses comportamentos da mãe que fala mal pelas costas do filho. E normalmente, sabe o que é o pior? Que normalmente essas matriarcas destruidoras, né, elas têm voz de comando, normalmente elas se casam
com homens que são omissos, que veem o mal que ela está fazendo para os filhos ou para as filhas e eles se omitem. Eles não confrontam, eles não detêm, eles não colocam paredes de barreiras de limitação sobre elas. Deixam ela continuar fazendo isso. Aí eles secretamente vão aos filhos e falam: filho, não esquenta não, sua mãe é assim mesmo, não fica assim não. E o filho que fica completamente desamparado, que esperava ter no pai algum tipo de suporte, fica completamente, como é que se diz, vendido e não sabe o que vai fazer. Foi o que aconteceu com Isaac em relação a Esaú e Jacó. Esaú esperava que o pai revertesse aquilo. O pai falou: não dá mais. O teu irmão roubou a benção, já era. Você agora vai ser escravo do teu irmão pro resto da vida. Ainda recebeu uma maldição do pai. Então, irmãos, reparem como isso é terrível. Esse estímulo de quando você tem preferência com um filho em relação ao outro, você estimula uma competitividade doentia. Você estimula a inveja entre os irmãos. E com isso você mantém os irmãos isolados, Esaú e Jacó isolados. 20 e tantos anos sem se verem. E para você poder manipular os filhos como você quer. Então esses filhos, muitas vezes, que crescem em lares assim, crescem adultos infantis, infantilizados. Muitas vezes não conseguem ter uma carreira de sucesso. Muitos nem trabalham. Vão ficar dependentes da mãe durante muitos e muitos anos. Ou então ficam em subempregos, porque eles têm uma expectativa extremamente baixa sobre si mesmos, depende do sustento dela. E, amados, isso é muito frequente e nós temos a tendência a imitar esse comportamento com os nossos filhos. O Belchior já falava, né? Nós somos iguais aos nossos pais. Os descendentes de Esaú imitaram o ódio que Esaú teve pelo seu irmão até chegar nos Edomitas e trazer morte e destruição. A autoestima fica tão baixa porque, poxa, você espera da mãe um amor aconchegante, um amor acolhedor, aquela mãe que levanta o carro para tirar o filho de debaixo do carro, aquela leoa que dá no dentro lá para defender, e de repente você vê algo totalmente contrário, e isso vai gerando culpa, vai gerando transtorno. E às vezes, se o filho prospera, tem uma vida próspera, em vez de provocar alegria no coração da mãe, muitas vezes provoca inveja. Ela tem inveja do apartamento bonito que a filha mora, do casamento estável que a filha tem. E a filha começa a não se achar merecedora daquilo tudo. Ela não merece ser feliz. Ou então se torna uma pessoa perfeccionista, doentia. Ou então se torna aquela pessoa que a gente chama, como é o termo, procrastinadora, aquelas pessoas que estão sempre adiando decisões. Por quê? Porque não se sente confiante, porque a sua autoconfiança foi destruída num relacionamento. Tem medo de falhar. E às vezes, muitas vezes, essas mães têm hábito até de surrar as filhas, os filhos, por coisas bobas quando eles fizeram na infância, por qualquer motivo. Por quê? Porque tudo tem que girar em torno delas. É um narcisismo doentio, psicopata. E quando essas mães são cristãs ou são religiosas de qualquer outra religião e usam a religião como forma de escravizar os filhos, de lançar maldições sobre os filhos, nossa, é devastador, irmãos. É devastador, é uma bomba atômica. Eu conheço mães que usam a Bíblia para amaldiçoar seus filhos. Qualquer tentativa de autonomia que a filha adolescente tenha, recebe uma praga de mãe. Eu vi uma mãe, uma filha ficou doente, uma doença, ela estava tendo conflitos terríveis com a sua mãe, e um dia ela resolveu, digamos assim, confrontar a mãe. E a mãe lançou maldições horríveis sobre ela. E ela logo depois ficou doente com uma doença grave. A mãe chegou a ter satisfação
Parece que sai igual a babá de alegria, irmão. Quando ela dizia praga de mãe pega, hein, irmãos, que isso? Que isso? É muito triste, irmãos, porque isso vai gerando culpa e pior, vai gerando um envenenamento mental. A pessoa começa a achar que ela está ficando doente porque ela tem esse sentimento em relação à sua mãe. E aí, esse sentimento de culpa faz que as doenças realmente aconteçam. É que a gente chama daquele processo de envenenamento mental. Quando descobriram no século XIX, no Egito, a tumba do faraó Tutankhamon, como você quiser, tinha muito ouro, sarcófagos de ouro, muitos tesouros ali dentro, e tinha uma inscrição no início da tumba, que foi traduzida, que dizia: aqueles que entrarem dentro da tumba de Tutankhamon sofrerão maldições terríveis e irão morrer no máximo em 10 anos. Todas aquelas pessoas morreram. Os arqueólogos que entraram ali morreram. Foi a maldição? Não, irmão. Foi envenenamento mental, porque eles achavam que iam morrer. E quando você começa a achar que aquilo tem um poder sobre você, que uma maldição qualquer tem um poder sobre você, a sua mente começa a te sabotar e você age nesse sentido, como aconteceu com aquele jornalista que começou a divulgar sobre as fortunas ilícitas de um famoso bispo de uma igreja de televisão, e o bispo falou para ele que a mão de Deus ia pesar sobre ele, e ele acabou contraindo câncer e vindo a morrer. E ele, depois o bispo falou: tá vendo, você foi me desafiar, a mão de Deus pesou, como se o Deus e Pai de Jesus Cristo se desse a esse papel, irmãos. Um Deus que é 100% amor, que nos ama de forma tão apaixonada, fosse ser um escravo de um homem que lança maldição sobre o outro, e Deus assinasse embaixo. Meu irmão, isso é de uma ignorância atroz. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que os filhos crescem com medo interno, porque eles se sentem culpados, né? E eles vão se crescendo adultos vazios, carentes, cheios de culpa, porque eles acham que não estão honrando pai e mãe. Porque a Bíblia fala para honrar, mas eles tiveram pais tão doentes, tão desequilibrados, que eles se sentem culpados, como se Deus estivesse com raiva deles e qualquer coisa eles poderiam receber como punição. Olha que relacionamento doentio e perigoso, irmãos. Irmãos, olha só. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Conjunto de leis promulgadas no nosso país, tem como definição que a criança e o adolescente tem que ser assegurado a eles, à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade. Você pode olhar na internet e consultar o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à educação, ao lazer, à profissionalização, o direito à cultura, o direito à dignidade, o direito ao respeito, o direito à liberdade e o direito à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a lei humana, no fundo, ela se baseia no próprio Evangelho. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E o Evangelho, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 4, ele fala: pais, não despertem o ódio dos seus filhos. Não leve seus filhos à ira. Porque Paulo sabia que isso era muito possível de acontecer. Depois Paulo vai escrever no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 21. Você pode procurar na sua Bíblia e falar lá: pais, não leve os seus filhos a uma tristeza infinita. Porque esse tipo de conduta leva o filho a ter essa tristeza. Você pode escrever depressão. Olha a quantidade de filhos de cristãos que cometem suicídio, irmãos. Então nós estamos
Isso está ficando comum. Então, se Deus chega para mim, para você e fala: ame ao próximo com a si mesmo, como eu posso amar o próximo se eu não consigo me amar? E por que eu não me amo? Porque eu vim de um lar onde eu não sei o que é amor. Eu não experimentei amor. Mas, amados, esse cenário todo eu pintei para vocês. Eu espero que você não esteja vivendo isso, que isso não seja uma realidade no seu lar. Eu espero que você tenha pais maravilhosos, que você tenha uma mãe maravilhosa. Eu tive essa oportunidade de ter. Eu convivi muito pouco com ela, porque eu fiquei órfão muito novo, mas eu tive, minhas lembranças são maravilhosas da minha mãe. Mas eu quero dizer para você, queridos, que caso isso esteja acontecendo, tá? Que você merece ser amado. Você tem valor, um valor infinito para Deus, porque Ele morreu por você naquela cruz. Então, é fundamental que você ressignifique a sua vida em função desse amor que Deus tem por você. Essa realidade de amor. Você tem valor. Se for necessário, se você está passando por uma situação de opressão terrível, você tem que se afastar. É que nem aquelas pessoas de em Goiânia, há uns mais de 10 anos atrás, encontraram aquele césio 137, né? Aquele metal radioativo, as pessoas acharam bonito, levaram para casa e todo mundo morreu contaminado. Porque se você continuar mantendo esse relacionamento de proximidade, você vai ser destruído. Então é importante que você, aquilo que Deus falou para nós, deixará o homem, pai e mãe. Você busca a sua vida de independência. Afaste o tempo que for necessário. Busque a presença do Senhor. Peça para o Senhor consertar os seus pensamentos, porque a gente não pode fazer nada com relação ao passado. Se a gente for tentar entender o passado e por que nós passamos por isso, a gente vai entrar num círculo infinito de depressão, que a gente não vai ter isso. Então eu preciso ver meu futuro. Eu agora tenho Cristo, agora o Espírito Santo está em mim, uma boa obra está em mim. Então, espera aí, eu preciso ser respeitado, eu mereço ser amado. Eu tenho que preservar o meu espaço mental, eu tenho que preservar a minha sanidade. Então eu vou honrar meu pai e minha mãe sem adoecer junto. Vou tratá-lo com respeito, com amor, cuidar no que for possível, mas eu não posso me submeter a um jugo de um psicopata, de um neurótico, de um narcisista. Eu não pertenço ao povo de Edom. Eu não sou um edomita. Eu não sou um descendente de Esaú. A Bíblia diz que eu sou o novo Israel de Deus. Israel é o novo nome de Jacó. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, quando ele vai ser chicoteado pelo centurião romano, ele é amarrado, quando ele vai receber a primeira chicotada, ele fala: epa, eu sou um cidadão romano, você vai me chicotear? Aí ele corre para o comandante Lísias: olha, aquele camarada é um cidadão romano, a gente não pode chicotear ele. Lísias vem falar com ele: você é cidadão romano? Sou. Poxa, mas como você conseguiu essa cidadania? Eu tive que pagar muito dinheiro para ter essa cidadania. É minha de nascimento, direito de nascimento. Um, um raciocínio errado religioso ia falar assim: não, Paulo, leve as chicotadas, deixa ele bater, você está sofrendo em nome de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo nos deu o exemplo que não é assim. Quando a gente tiver que sofrer por nome de Cristo, a gente vai saber que a gente vai ter que sofrer em nome de Cristo. Agora, a gente não pode ser masoquista. Achar que o sofrimento dentro do nosso lar, debaixo de uma opressão doentia, que vai trazer morte, destruição, que vai nos destruir por dentro, é algo que Deus quer nunca, irmãos. Nunca. Em nome de Jesus, nunca, porque Deus te ama. Deus não vai lançar nenhuma maldição. Não sinta culpa. Se você está sentindo esses sentimentos, um dia que você tiver oportunidade, você fale com amor, com sua mãe, se for possível isso. Que às vezes tem mãe que até já partiu e o filho continua preso a esse jugo de culpa em relação a isso. Cristo levou todas as nossas maldições, irmãos, na cruz do Calvário. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. É um mandamento de Deus.
Eu tenho que honrar os meus pais. Eu tenho que amá-los. Mas se eu não tive essa felicidade de ter pais assim, eu preciso me amar, preciso preservar minha sanidade, me afastar da opressão, não aceitar palavras de maldição, palavras que queiram me colocar debaixo dos pés, fazer de mim um incapaz, porque Deus não chamou ninguém à escravidão. Está lá o apóstolo Paulo escrevendo para a carta dos Coríntios. Então, Paulo conclui: não se coloque debaixo de um jugo desigual. Irmão. Ame seus pais, honre seus pais, mas não aceite ser tratado como um capacho, como alguém que não tem valor, porque você é cidadão do reino de Deus. Assim como Paulo falou para o centurião: você não vai me chicotear, porque eu sou um cidadão romano. Não permita que essas coisas que fizeram contigo venham te chicotear hoje, porque você é um cidadão do reino de Deus. Você é uma nova criatura. Você é um filho amado de Deus. E custou um alto preço de sangue a morte de Jesus Cristo. Você tem direito de ser feliz. Amém? Deus abençoe sua vida, irmãos. Vamos prosseguir, vamos avançando. Amém? Deus te abençoe.